Quando atravessamos a marca dos 40 anos, percebemos uma curiosidade que acompanha quase todos que chegam a essa fase. A sensação de que o tempo acelera. Essa impressão não é fruto de imaginação. Durante a juventude, cada ano representa uma grande porção da vida, repleta de descobertas, mudanças e primeiras experiências. Já na maturidade, cada novo ciclo se encaixa dentro de um conjunto enorme de memórias, e o cérebro interpreta esses períodos como menores. Por isso os meses parecem passar de maneira mais rápida, e os dias parecem se encurtar quase sem aviso. A maturidade também reorganiza prioridades. Aquela necessidade intensa de agradar a todos, participar de tudo e tentar controlar cada detalhe perde espaço. O que antes parecia urgente agora é enxergado com distância e clareza. Surge um filtro silencioso que separa o que vale energia daquilo que apenas ocupa nosso tempo. Essa é uma das marcas mais fortes dessa fase. Aprendemos que investir esforço em assuntos sem importância é desperdiçar vida. O silêncio, que para muitas pessoas ainda jovens pode parecer desconfortável, passa a ser entendido como descanso. Ele se transforma em um abrigo emocional. Depois dos 40, o silêncio deixa de representar ausência e passa a significar presença. Ele organiza a mente, traz paz e permite enxergar com nitidez situações que antes ficavam obscurecidas pelo excesso de estímulos. O silêncio ganha valor e se torna um aliado. Outra curiosidade dessa etapa é o fortalecimento da intuição. A convivência com diferentes personalidades ao longo dos anos desenvolve uma espécie de radar interno. Basta um pequeno gesto, um olhar ou um comportamento para perceber quando algo não está alinhado com a verdade. Não se trata de julgamento, e sim de experiência acumulada. Vivemos o suficiente para reconhecer padrões e para entender melhor a energia das pessoas ao nosso redor. A forma como revisamos o passado também muda. Situações antigas, que um dia pareceram confusas, agora encontram sentido. Olhamos para acontecimentos que nos marcaram com um entendimento mais amplo, como se a maturidade tivesse finalmente disponibilizado a chave que faltava para compreendê-los. Essa releitura do passado não é pura nostalgia, é crescimento. É o reconhecimento de que cada fase deixou uma lição que só agora pode ser compreendida de maneira plena. No fim, a curiosidade mais profunda dessa fase da vida é perceber que o tempo deixa de ser medido apenas por relógios e calendários. Depois dos 40, o tempo passa a ser medido por significado. Não contamos apenas os dias, contamos o que eles representam. A maturidade mostra que o verdadeiro valor do tempo não está em sua duração, mas no impacto que ele deixa dentro de nós. À medida que avançamos pela vida e deixamos para trás as décadas iniciais, começamos a enxergar o mundo com uma nitidez que antes parecia impossível. Não porque as coisas mudaram, mas porque nós mudamos por dentro. A maturidade é como uma luz suave que revela detalhes escondidos, pequenos sinais que passam despercebidos para quem ainda está correndo atrás da confirmação alheia. E esses detalhes, embora sutis, dizem muito sobre a vida adulta e sobre o crescimento interno que só os anos podem proporcionar. Um dos primeiros aspectos que se transforma é a maneira como percebemos as pessoas. Na juventude confiamos intensamente naquilo que é dito, nas promessas generosas, nos gestos que parecem grandes. Já depois dos 40, a visão é outra. Não precisamos de longas conversas para entender quando alguém está sendo verdadeiro. Observamos atitudes, percebemos padrões, reconhecemos intenções. É como se a maturidade afinasse os sentidos e nos desse um radar emocional que identifica situações e comportamentos com precisão. Não é desconfiança, é experiência acumulada. Outra descoberta importante é a nova relação com o silêncio. Para muitos jovens, o silêncio parece estranho, como se fosse necessário preenchê-lo o tempo todo. Mas com o passar dos anos aprendemos que o silêncio é um presente. Ele descansa a mente, traz equilíbrio emocional e permite que as emoções se acomodem. Ele cria espaço para pensar, sentir e compreender. Só quem vive a maturidade entende como o silêncio pode ser acolhedor, como ele pode ser profundo, e como às vezes ele diz mais do que qualquer conversa longa. Também percebemos que nem toda provocação merece resposta. A maturidade nos ensina que reagir a tudo é desperdiçar energia. A vida nos mostra que algumas situações não precisam ser enfrentadas, apenas observadas. O que antes despertava irritação agora é visto com serenidade. Aprendemos a escolher nossas batalhas e a preservar nossa paz. E é curioso como esse aprendizado chega naturalmente, sem esforço, como se o próprio tempo nos ensinasse o valor do autocontrole. Outro detalhe revelado pelos anos é a mudança no valor das coisas simples. O que antes nos movia era a necessidade de reconhecimento e validação externa. Com o tempo, a bússola emocional muda de direção. Passamos a valorizar relações sinceras, conversas honestas, experiências que nos nutrem momentos do descanso, saúde e bem-estar. O importante deixa de ser como o mundo nos vê e passa a ser como nos sentimos dentro de nós mesmos. As prioridades se alinham
e isso cria uma sensação de leveza que não pode ser alcançada sem maturidade. Também se torna claro que conhecer nossos limites não é fraqueza. Durante boa parte da juventude, tentamos abraçar tudo, assumir todas as responsabilidades e resolver tudo ao mesmo tempo. Depois dos 40, entendemos que respeitar nossos próprios limites é um ato de amor próprio. Aprendemos a dizer não sem culpa e compreendemos que não precisamos provar nada para ninguém. E isso, por si só, é libertador. Com o tempo, desenvolvemos ainda mais empatia. Passamos a enxergar que cada pessoa carrega desafios que não são visíveis. Isso suaviza o olhar, reduz julgamentos e amplia a compreensão. A maturidade ensina que a vida não é uma disputa, mas uma jornada individual, cheia de batalhas silenciosas. E talvez o detalhe mais bonito dessa fase seja a autenticidade. Depois de tantas experiências, de tantas quedas e conquistas, simplesmente se torna impossível viver para agradar o mundo. Surge um desejo natural de ser verdadeiro, de viver com honestidade emocional, de seguir caminhos que fazem sentido e de manter ao redor apenas aquilo que acrescenta vida. A maturidade nos devolve a nós mesmos. Ao chegar à maturidade, descobrimos uma curiosidade profunda que se torna quase um fenômeno emocional. O passado começa a falar de um jeito diferente. Não é apenas saudade. É um tipo de compreensão que só se desenvolve com a idade. Cada lembrança ganha novas cores, novos significados e uma espécie de brilho suave que não existia antes. A nostalgia se transforma em um elo entre quem fomos e quem somos hoje. Para quem viveu as décadas passadas, alguns detalhes se tornaram verdadeiros tesouros afetivos. Há um encanto especial em recordar o som de um aparelho ligado, o cheiro de objetos antigos, o hábito de esperar pacientemente por alguma coisa que não chegava com a rapidez do mundo atual. Essas experiências criam uma sensação acolhedora, porque pertencem a uma época em que a vida parecia menos acelerada, mais palpável, mais simples de entender. A nostalgia também traz à tona memórias que estavam adormecidas. Uma música da juventude, um programa de televisão, uma conversa no portão, um fim de tarde na rua com amigos. Tudo isso ganha força emocional quando revisitamos essas lembranças com maturidade. O que antes era só um momento comum do cotidiano, agora se transforma em símbolo de uma fase que não volta, mas que continua viva dentro de nós. A mente adulta percebe que pequenos instantes foram, na verdade, grandes capítulos da nossa história. Outro aspecto curioso é a maneira como reinterpretamos acontecimentos antigos. Situações que antes pareciam insignificantes ganham profundidade. Pessoas que passaram pela nossa vida deixam de ser apenas rostos da memória e se tornam personagens importantes da nossa construção emocional. Momentos que antes doíam passam a ser compreendidos com mais ternura. A nostalgia, nesse sentido, não serve apenas para lembrar. Ela serve para curar. Essa fase também desperta um olhar mais sensível sobre a forma como o mundo mudou. Recordamos objetos, comportamentos e hábitos que desapareceram, desde brincadeiras na rua até a convivência com vizinhos que pareciam fazer parte da família. A memória dessa convivência traz um tipo de saudade que está mais ligada à sensação de pertencimento do que ao passado em si. É a lembrança de uma época em que o ritmo da vida parecia nos permitir respirar de forma mais tranquila. Além disso, a nostalgia cria uma ponte emocional com as gerações que vieram antes de nós. Resgatamos histórias de nossos pais, avós, tios e amigos que nos ensinaram muito sem sequer perceberem. Revivemos tradições, palavras antigas, gestos simples. Tudo isso reforça a percepção de que somos continuidade e não apenas indivíduos isolados vivendo ao acaso. Outro ponto importante é que, depois dos 40, a nostalgia deixa de ser uma fuga e se transforma em sabedoria. Ela nos ensina sobre valores que resistem ao tempo, como respeito, amizade, carinho e verdade. Ao lembrar do passado, entendemos melhor nossas escolhas, nossas vitórias e até nossos erros. A nostalgia nos devolve pedaços de nós mesmos que a pressa do mundo atual costuma esconder. No fim, essa viagem pelo passado não serve para nos prender a ele, mas para nos lembrar de onde viemos. A maturidade revela que a nostalgia é uma espécie de espelho que mostra tudo o que já fomos e, ao mesmo tempo, ilumina o caminho para o que ainda podemos ser. Só quem vive essa fase compreende a profundidade dessa sensação, porque só quem atravessou muitas histórias entende que algumas lembranças são eternas. Se você se identificou com pelo menos uma dessas curiosidades, então este canal é exatamente para você. Aqui nós falamos de história, comportamento humano, nostalgia, vida adulta, maturidade e tudo aquilo que o tempo ensina, mas que pouca gente comenta. Se quer continuar descobrindo curiosidades profundas e inteligentes como estas, se inscreva no canal e ative as notificações, porque a partir de agora, você faz parte da essência das curiosidades.